Pernambuco Rural no ar, para a gente falar, professor Zé Carlos, do Plano Safra. Bom dia de novo. Bom dia, Bassan. Bom dia a todos os ouvintes. O senhor poderia começar explicando para a gente o que é o Plano Safra? Sim, Bassan. O Plano Safra é um programa que consta num conjunto de investimentos para financiar a agricultura, tanto a agricultura comercial como a agricultura familiar. Uhum. E aí, quais são as novidades desta edição? A grande novidade, Bassan, é o aumento de investimento. São 362 bilhões de reais investidos tanto no grande agricultor como também para o pequeno. Inclusive, esse ano tem a novidade de ter um quantitativo destinado para a agricultura familiar. Uhum. São 67,7 bilhões de reais que estará destinado para o pequeno agricultor. Ô, professor, antes o agricultor familiar não participava ou como era que funcionava antes e por que essa mudança? Certo, Bassan. Antes, todo mundo participava do mesmo recurso. Não tinha essa distribuição específica para o pequeno agricultor. Então, como se divide? Então, a gente tem pequeno agricultor, aquele agricultor que produz um rendimento menor que R$500 mil ao ano. Então, esse agricultor que se enquadra nessa faixa, ele vai poder ter o acesso específico para eles de 77,7 bilhões de reais. Ah, muito importante, muito bacana. E para participar, é preciso fazer algum tipo de inscrição? Como é que o governo seleciona? Isso, Bassan. Os pequenos agricultores eles precisam estar cadastrados, se enquadrar nas faixas do PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. E interessante também, Bassan, que esse programa do governo, da forma que está sendo estimulado agora, ele também incentiva o desenvolvimento sustentável e o controle do meio ambiente, uma melhor sustentabilidade para o agronegócio. Tanto que existe um cadastro também, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E todo agricultor, pequeno ou grande, que tem o Cadastro Ambiental Rural, ele terá a diminuição de 0,5% da taxa de juros. Uhum. Professor, passados 6 meses aí do governo Lula, a agricultura familiar, como é que tem acompanhado aí as ações do Ministério da Agricultura? Como é que está esse relacionamento dos produtores com o governo? Para a agricultura familiar, o relacionamento é o melhor possível. A gente vê uma série de políticas públicas, um Ministério do Desenvolvimento Agrário que começa a ter mais participação popular. Então, os agricultores e agricultoras estão muito felizes com essa nova forma de tratar, onde as pessoas têm acesso direto aos seus representantes legais, principalmente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é esse que tem essa função de estar mais próximo aos movimentos sociais, principalmente com o fortalecimento dele. Hoje em dia também a própria forma de comercialização, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele vem a incentivar aquele pequeno agricultor. Ô, professor, vamos continuar falando sobre a agricultura. A gente está acompanhando aí a CPI do MST, CPI do Movimento Sem Terra, que é visto por muito como um grupo de pessoas que gostam de invadir terra, tomar o que é dos outros. O senhor com certeza já deve ter escutado, e o ouvinte que está nos ouvindo também, os sem terra é o bando de desocupados que invade terra. Mas, na prática, a reforma agrária é bem diferente disso que se imagina, né, professor? E como é que o senhor está vendo aí essa CPI? Bassan, a reforma agrária é algo extremamente importante. Significa distribuir a terra para todas as pessoas, dar a condição democrática para que todo mundo tenha acesso à terra. E Vitória de Santo Antão é vanguarda na reforma agrária. Começamos aqui nas Ligas Camponesas, o primeiro movimento de reforma agrária do Brasil. Então, é extremamente importante saber que é diferente reforma agrária do que se passa, que é apenas invadir terra. Na verdade, a ocupação ela ocorre de forma para dar visibilidade àquele processo e também dar força ao movimento social para que o governo possa visualizar aquele momento. Então, é uma forma de manifestação social. O MST é um movimento, como todo movimento, tem pontos positivos e pontos negativos, mas foi extremamente importante para dar visibilidade e para fortalecer a reforma agrária no Brasil. É importante a gente explicar isso, porque tem gente que diz assim, invadiu a terra de fulano ou de ciclano. Geralmente as terras invadidas são terras improdutivas, são terras de pessoas que devem muito à União e se não dever, o governo paga. Como é que funciona? Por exemplo, o INCRA é quem intervém nisso aí, e o senhor poderia explicar melhor para a gente? Sim, Bassan. Existe
duas formas de mediação. Tem a mediação nacional, e aí para essas terras que têm algum débito ou pertence à União, o INCRA atua diretamente nessa mediação, e vale salientar que nesse processo da ocupação até a distribuição da terra, existem várias avaliações. Então nós temos técnicos específicos, nós temos encontro entre quem está sendo ocupado, o dono da propriedade, e quem está ocupando. Então, nesse processo todo, não é apenas ocupar e já tomar posse. Existe um processo em que o governo media. Se for da União, a nível federal é o INCRA. Se for a nível estadual, quem controla é o Instituto de Terras de Pernambuco, que é o ITERP. Uhum. E aí, são esses órgãos que atuam diretamente fazendo essa mediação, né? Exatamente. Eu não sei se houve... Porque durante o governo Bolsonaro não houve espaço para esses movimentos, né? E aí, quando, assim que Lula assumiu, houveram várias invasões de forma simultânea. Talvez até isso tenha gerado a CPI. Eu não sei se o movimento estava com muita sede e aí invadiram de uma vez ou de forma não planejada, talvez espaço até que não deveriam, e aí gerou todo esse ruído, né? Bastante. Esse foi parte de uma campanha, né? Uma campanha que o Movimento Sem Terra geralmente faz anualmente, então eles terminam fazendo uma ocupação em massa que é para dar visibilidade. E aí, de repente, pode ter ocorrido realmente algum erro. Eu não sou a favor de ocupação em órgãos como o Embrapa, por exemplo, que é uma empresa de pesquisa. Então, órgãos públicos que estão efetivos não devem ser ocupados, né? Uhum. Então, pode ter sido erros como esse que podem ter desencadeado. Mas, vale salientar que o processo de ocupação ele deve ser colocado como forma de visibilidade. Então, de certa forma, alcançou porque disponibilizou, chamou a atenção do poder público para aquele movimento. Ok. Faltou a gente falar de alguma coisa, professor? Não, Bastão, a gente agradece a colaboração de sempre e vamos cada vez mais estar atuando para o Pernambuco Rural chegar ao pequeno e também ao grande produtor de Pernambuco. Muito importante. Vamos ao intervalo, eu volto em seguida com a última parte do programa. Fique ligado.